Capítulo 9. Entre mensagens e críticas. No mundo dos espíritos, porém, o trabalho de auxílio aos companheiros que estavam no campo das provações era bastante intenso. As entidades amigas iniciaram o processo de divulgação de mensagens edificantes através da mediunidade. Tarefeiros espirituais dedicados envolveram de maneira doce e terna vários médiuns, efetuando o sublime intercâmbio entre as duas realidades da vida. Centenas de mensagens foram irradiadas, ressaltando a necessidade de mais trabalho, de mais discrição, zelo pela doutrina espírita e tolerância entre os cooperadores do amor. Os médiuns captavam as informações espirituais, cada qual com suas capacidades medianímicas, vestindo as ideias dos benfeitores com o próprio material mental, mantendo-se fiéis ao fundo das informações superiores. Todos os grupos receberam a visita fraterna das entidades amigas, estimulando-os e alertando delicadamente a respeito da necessidade de entenderem a casa espírita como verdadeiro templo onde o trabalho, a tolerância e a fraternidade precisam ser colocados em evidência. À medida que as mensagens foram sendo recebidas, avaliadas com rigor e divulgadas, o ambiente do centro começava a mudar vagarosamente. Contudo, Israel, que se empenhava na organização de valoroso estudo doutrinário, era envolvido pelos adversários do bem. Embora suas atividades dignas, respeitosas e fervorosas nos ideais espíritas lhe conferissem notável proteção espiritual, os adversários da bondade, com o objetivo de atormentá-lo e atrapalhar a organização da reunião de estudos alertadores, envolveram os frequentadores invigilantes, ferindo-lhe a alma desta forma: Israel, não precisamos tanto de estudo. Você já está velho. Seu método ultrapassado. Precisamos é de capacidades novas. Por que não aposenta suas ideias antigas? Ofereça oportunidade aos que estão chegando. Sua época já passou. Vá, faça suas viagens, suas palestras repetitivas. E deixe o cargo àqueles que apresentam maior competência. Durante todos esses anos você reinou nesta casa. Agora é melhor que você descanse. O responsável pelas atividades doutrinárias sentiu o coração pulsar mais depressa, mas manteve-se firme, pedindo a Deus o ajudasse a tolerar e esclarecer o quão importante é a continuidade dos estudos espíritas para a manutenção da casa e da causa. Entretanto, os inimigos do bem tentavam de tudo, inclusive contra sua própria vida, no que foram naturalmente impedidos pelos benfeitores. Certa noite, quando as horas avançavam para a madrugada, os espíritos do Senhor convocaram importante assembleia, recrutando os cooperadores encarnados de cada departamento da casa, incluindo as obras assistenciais com o objetivo de apoiá-los. Reunidos os representantes dos trabalhos do Cristo, acompanhados dos tutores espirituais responsáveis pelas respectivas tarefas, o mentor cumprimentou-os desta maneira: Queridos amigos e irmãos, neste momento delicado é necessário nos colocarmos em guarda. Os encarnados estão sendo experimentados e precisam estar alerta nas tarefas edificantes. Primeiramente, continuou o mentor, é necessário lembrar que a nossa casa espírita foi edificada por dedicados idealistas com o objetivo de viver e divulgar os ensinos da doutrina espírita, revivendo a mensagem cristã. Não desconhecemos as dificuldades, não ignoramos os problemas. Confiamos, contudo, na proteção espiritual que brota do mais alto como chuva luminosa, inspirando e amparando todos os que trabalham com sinceridade na seara do Senhor.
Entretanto, se somos representantes do Espiritismo, não podemos esquecer de valorizarmos a pureza doutrinária, colocando-nos à disposição para estudarmos e irradiarmos as verdades codificadas por Allan Kardec. Neste momento grave, prosseguiu o orientador iluminado, pelo qual passa a nossa casa, os adversários têm se valido das imperfeições humanas para semear a discórdia, implantar a competição entre os cooperadores e vigilantes, mexer com a vaidade, irritar os corações, desestimulando as realizações cristãs. Dessa forma, meus irmãos, somos todos responsáveis pela continuidade do empreendimento redentor. E se dispomos de maiores esclarecimentos, temos o dever de testemunharmos mais. Assim, evitemos a qualquer custo desenvolvermos as fofocas destruidoras, a maledicência, as disputas, etc. Todos somos importantes e necessários nas funções que abraçamos. Lembremo-nos do Cristo. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor e o servidor de todos. Aproveitaremos este encontro de estudos, promovido pela Diretoria de Doutrina sob nossa inspiração, para durante todo o trabalho envolvermos quanto pudermos os expositores, iluminando-lhes a consciência, esclarecendo suas ideias, ajudando-os na organização do pensamento, a fim de que as palavras orientadoras possam chegar aos corações da maneira mais clara possível, fazendo com que seja exaltado o compromisso com a discrição, a tolerância, o zelo pela doutrina espírita e a fraternidade entre os trabalhadores e frequentadores. Neste momento, o instrutor fez pequena pausa, como se estivesse organizando as ideias no que foi questionado por um dos cooperadores encarnados. Afinal, por que nossa casa está sendo perseguida? Por que estamos sendo tão atacados dessa forma? Querem os inimigos do amor destruir alguém em particular? Não. Esclareceu o espírito amigo. Os adversários são inimigos gratuitos da casa e desejam destruir a obra de Jesus no planeta. Entretanto, os trabalhadores imprudentes cooperam para aumentar o problema, à medida que oferecem brechas no caminho. Isso tudo é de certa forma compreensível, uma vez que são companheiros em aprendizado, rumo à própria perfeição. No entanto, os obsessores devem ser contidos e educados amorosamente. O Evangelho de Jesus é essencialmente educativo, e é uma pena que seja esquecido algumas vezes. E quando isso acontece, os amigos encarnados entram em sintonia com os adversários, tornando-se seus representantes na Terra. Porém, aqueles que permanecerem firmes, valorizando pelo próprio exemplo a mensagem cristã, nos permitirão um auxílio na proporção direta do trabalho no campo do bem, contribuindo para a modificação dos adversários, fazendo com que o equilíbrio retorne naturalmente. Do mal sempre se pode tirar o bem. E o que se poderá extrair dessa situação são as provas para os estudantes do Espiritismo na grande escola em que se converte o Sempre Espírita. Por isso, meus amigos, perseveremos. Uma pleiade de entidades celestes garantirá nossa proteção desde que pratiquemos as verdades reveladas por Jesus. Assim, valorizemos as boas atitudes, estudemos e vivamos sempre a mensagem evangélica, evitando com isso as infiltrações indesejadas. Sendo a casa espírita um templo de trabalho e amor, é importante defendê-la da penetração das trevas no campo do nosso ideal. Procuremos seguir confiantes, na certeza de que o Senhor nos abençoa. Ao final da preleção, Castro e Israel apresentaram-se para mais uma vez solicitar do benfeitor orientação para a continuidade dos trabalhos.
presidente da instituição aproximou-se do dirigente espiritual com olhos marejados, dirigindo segundos depois este pedido de ajuda. Caro amigo, temos recebido teu concurso há anos e, de fato, nos sentimos felizes e honrados pela oportunidade de serviço. Entretanto, minha alma está sofrendo. Não sei se vou aguentar mais esta vez. Meu coração está cansado. Tenho suportado intolerância e desequilíbrios. Por mais que se fale, solicitando viver os ensinamentos do Cristo, as criaturas permanecem renitentes, desejosas em ser o exemplo da irritação e da incompreensão. Já tenho feito tanto por esta casa, mas agora, meu amigo, confesso estar esgotado. Não aguento mais tantas reclamações. Nossa organização tem se demonstrado ineficiente para executar as tarefas mais simples. Os tarefeiros apontam dificuldade para os trabalhos de rotina. Durante anos militei firme, mas hoje o labor tem exigido muito de mim e, diante de tantos problemas, tenho pensado em desistir. Quem sabe realmente eu esteja velho. Talvez seja a hora mesmo de se aposentar. Oferecer a vez para outros, livrando-me das preocupações. Ouça, meu amigo querido, clamou o presidente. Diga-me, se puder, qual deverá ser a minha atitude. O benfeitor amoroso aproximou-se um pouco mais de Castro, envolvendo-o ternamente junto ao peito, falando-lhe desta maneira: A tua postura, Castro, deverá ser sempre a do homem de bem. Quem se dispõe a seguir Jesus deve estar consciente dos caminhos pedregosos, da cruz que carrega, e ao final da vida terrena estar preparado para o sublime sacrifício do Gólgota. O Cristo também não ficou livre da hora das trevas, a que se refere o Evangelho, ensinando-nos ser preciso suportá-la, para que a obra não se perca. Os adversários são igualmente nossos irmãos em humanidade, permanecendo simplesmente enganados quanto ao caminho das verdades eternas. Compreende-os o quanto puderes. São almas sofredoras, guardam angústias e dramas terríveis, querem se libertar dos erros, mas não encontram coragem. Trazem a consciência profundamente comprometida ante as leis universais e terão de enfrentar a inexorável lei da reparação. E se queres saber, tu mesmo já fizeste parte das hostes infernais. Quem de nós, peregrinando pelos caminhos da ignorância, não contribuímos para entravancar o progresso? Agora, que já caminhamos um pouco mais, é mister compreendermos aqueles que estão na escuridão, fazendo a nossa parte para retribuir à lei divina a mesma misericórdia de que um dia desfrutamos. Para alcançarmos o Éden da felicidade plena, é preciso sabermos nos compreender e tolerar, ajudando-nos mutuamente. O obsessor de hoje será o trabalhador do amanhã, num futuro que depende de cada um de nós, o anjo mensageiro do Senhor. Todos fazemos parte do rebanho de Jesus, e nenhuma alma deverá ser perdida. Tu, meu amigo, estás rumando para o sublime sacrifício do Calvário, e as trevas, naturalmente, estão te experimentando. Fracassarás agora. Renunciarás ao trabalho, farás como Simão Pedro, negarás Jesus no momento mais importante, abandonarás os irmãos em jornada à própria sorte. Para onde foi o teu ideal? Deixa-te, portanto, ser transpassado pelos cravos da maledicência, suporta as injúrias, as maldades, pois estes sofrimentos morais ainda são necessários para o teu crescimento espiritual. Muitos dos excursionistas em aprendizados pela terra
passam por provações semelhantes devido a necessidades evolutivas e não atingiram ainda a capacidade de sofrer e viver pela felicidade do outro, apagando-se completamente. Se achas ter feito muito por esta casa, de fato, não entendeste o idealismo espírita. Se apresentas fadiga, busca a água viva do Evangelho, refrescando-te no oásis dos ensinamentos de Jesus perante o deserto dos teus sofrimentos. Já vencemos tantos problemas juntos, nunca te negamos amparo. Contudo, quando precisamos contar com a tua colaboração, num momento extremo em que a lucidez e o exemplo cristão precisam caminhar lado a lado, pensas em desistir? Lembra-te, ninguém alcança ascensão espiritual sem vencer a si mesmo e sem dar a vida pelo semelhante. Bem sabemos das tuas limitações, mas te solicitamos, já que és o representante desta casa, no ambiente físico, a compreensão dos irmãos em desequilíbrio, como nós os compreendemos. Tua presença atuante, dando prosseguimento ao ideal dos fundadores deste núcleo, tem nos possibilitado a continuidade da obra. Por isso, suporta com coragem, oferecendo o teu trabalho como sacrifício útil àqueles, como todos nós, necessitados de uma casa bem organizada no campo administrativo e, sobretudo, no campo doutrinário e assistencial, mantendo acesa a qualquer custo a luz da verdade, fazendo triunfar nesse templo e nos corações humanos a chama do Evangelho. Lembra-te do número de crianças atendidas por este centro, as gestantes carentes, os andarilhos, as entrevistas, os diálogos, as vibrações. Uma gama enorme de almas encarnadas e desencarnadas, recebendo o concurso caridoso do Cristo através das criaturas de boa vontade. Por todo este trabalho, precisamos continuar laborando sem esmorecer, e tu, assim como nós todos, encarnados e desencarnados, fazemos parte de toda esta engrenagem movida pela misericórdia divina. Não desconhecemos os perigos que corremos, sabemos que és portador do livre-arbítrio. Se abandonares as tuas realizações agora, falaremos como os espíritos do mais alto disseram a Kardec. Se desistires da jornada, outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um único homem. Contudo, para ti será a perda do coroamento moral do trabalho, ocorrido pela satisfação de vencer a luta com honestidade, dignidade, com as armas do Evangelho Redentor, o qual aponta para a tolerância, a compreensão, a educação, a não violência, a fraternidade sempre. Recorda-te dos dias difíceis pelos quais passaram os fundadores deste hospital-escola, das horas oferecidas em favor da obra, das renúncias ao lazer, das perseguições espirituais pelas quais passaram, dos inúmeros testemunhos do trabalho na vanguarda, mostrando aos irmãos menores o caminho da salvação. Eles igualmente tiveram a alma ferida, foram vítimas da maledicência, e tu sabes qual a posição espiritual ocupada por eles hoje. Além do mais, continuou o porta-voz da benemerência, nós te alertamos a respeito de não ser esta uma invasão comum. Igualmente te prevenimos sobre os sofrimentos pelos quais haveríamos de passar. Portanto, meu irmão, ouve a voz que vem do alto, solicitando a nós todos o sacrifício íntimo e benefício do semelhante. Continue em confiança na certeza de que quando voltares para a nossa esfera, terás a consciência tranquila por um trabalho bem cumprido. Continuaremos ao teu lado, inspirando-te ideias corretas para não te faltar a palavra consoladora e esclarecedora. Lembra-te, contudo,
que os adversários do bem só se infiltram em nossa casa por encontrarem brechas nos trabalhadores encarnados invigilantes, explorando as dificuldades humanas, e para vencer este processo bastará sintonizarem com esferas maiores. Compreendemos a complexidade do caso. Sabemos que o teu coração às vezes é ferido pelas incompreensões, mas recorda-te, quanto maior o sacrifício, maiores os méritos. Diante disto, ergue a fronte, confie em Deus, sê um homem de bem e continua lutando pela caridade de maneira intrépida, pois tudo passa, só o bem permanece. Para vencermos esta luta, será preciso esclarecer os encarnados acerca da responsabilidade do trabalho na seara espírita, a importância de sintonias superiores, evitando espalharem o vírus perverso e destruidor das fofocas, prevenindo com a vivência do Evangelho as terríveis infiltrações. Castro chorava sensibilizado. Aquelas palavras firmes e caridosas despertaram-no para a tarefa, encheram-no de ânimo e confiança. Considerou que a função desempenhada por ele era necessária, e reconhecendo-se como servo pequenino, administrando um tesouro que pertence a Jesus, deixou de lado a autopiedade e decidiu-se por continuar, caminhando confiante na providência divina.